Muito bem, meu amigo, companheiro, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus, eu quero levar esta palavra amiga e consoladora nos corações de todos aqueles que estão neste momento nos ouvindo e quer conhecer um pouco a verdadeira palavra de Deus. Quero te pedir, meu Pai, agora neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor venha nos usar agora com o teu entendimento da tua palavra, com o teu amor, com a tua alegria, com a tua sabedoria, para que o Espírito de Deus possa, meu Pai, me usar para levar a tua palavra nos quatro cantos do mundo, que é isso que o Senhor quer, meu Pai, que todo teu servo venha, meu Pai, trabalhar na seara do Senhor, ganhando alma e pregando o Evangelho nos quatro cantos do mundo. Que a misericórdia do Senhor venha nos cobrir agora, que tuas mãos forte e poderosa, meu Pai, venha nos cobrir e venha nós ser, meu Pai, guiado pelo Espírito Santo de Deus, nos dando sabedoria da tua palavra. Sim, meu Pai, que o Senhor venha repreender agora todos os principados do inferno, todos os demônios sejam repreendidos agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o teu Espírito agora venha me encher-me, meu Pai, da tua santa divina sabedoria, do teu amor, da tua alegria, da tua paz, para que eu possa levar a tua santa divina palavra nos quatro cantos do mundo, tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço, nos prepara agora, neste momento, para eu colocar este vídeo mais uma vez na internet, para que o teu Espírito, Pai, leve e nos quatro cantos do mundo esses ensinamentos da tua santa divina palavra. Porque é essa, meu Pai, esta é a palavra, meu Pai, que deve ser levada aos quatro cantos do mundo, a todas as criaturas da terra, para que todos conheçam a verdadeira palavra de salvação. Porque somente em Jesus Cristo que somos salvos. Somente em Jesus Cristo, meu Pai, conhecemos o Senhor, porque é Ele quem nos dá a inteligência e quem nos dá o teu Espírito, Senhor. Então eu te peço agora, em nome do nosso Senhor Jesus, que desde já eu venha ser usado agora pelo teu Espírito, tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. E todos que ouvir esta palavra, diga amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é infinita e Ele tem misericórdia de cada um de nós aqui embaixo na terra. Portanto, meus irmãos, eis-me aqui para levar mais uma palavra de amiga consoladora nos teus corações e que todos juntos vamos estudar a palavra de Deus e o conhecimento da verdadeira palavra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso autor e consumador de nossa fé. Sem Jesus Cristo, nós não poderíamos conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Por intermédio de Jesus Cristo, e hoje, com o Espírito dele aqui na terra, operando grandes milagres e maravilha em cada um dos teus servos. Quando os teus servos se consagram a Deus para levar a santa divina palavra, esta verdadeira palavra penetra no mais íntimo dos corações de todos aqueles que têm fome e sede de conhecer a palavra do Senhor Deus. Portanto, eu estou aqui disponível ao Espírito Santo de Deus para ser cheio da graça divina, para ser cheio do amor de Deus e ser cheio do Espírito Santo todos os momentos da minha vida. Por isso, eu entrego a minha vida 100% nas mãos do meu Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, para que Ele possa usar com o Espírito dele a mim. E Ele me usando, certamente vai levar esta palavra forte e poderosa aos corações dos mais necessitados da palavra do Senhor. Portanto, nós temos que ser preparados, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Não é a letra que vai ensinar o caminho do Senhor, não a letra, mas sim o Espírito Santo que leva o pleno conhecimento da verdadeira palavra de Deus.
Portanto, esta palavra está em meu coração, que o próprio Espírito Santo nos colocou para levar aos corações daqueles que desejam a conhecer a verdadeira palavra. E eu queria falar hoje um pouco, ou mais um pouco, da palavra de Deus, que fala de Jesus Cristo, da família de Deus, antes que existia terra, antes que existissem os próprios anjos de Deus. Jesus Cristo já era com o próprio Deus. Jesus Cristo, no princípio, era parte da família de Deus, porque a família de Deus, antes que existia terra, antes que existiam os próprios anjos de Deus, o próprio Jesus Cristo já existia junto com o Pai. Que o Jesus Cristo é a segunda pessoa da família de Deus. Jesus Cristo é a família de Deus, que compõe a família de Deus com Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Portanto, é essas informações dentro da palavra que eu quero levar agora aos vossos corações. Que o Espírito Santo vai nos usar agora para falar um pouco da vontade do Deus Todo-Poderoso, aleluia, que quer levar essa palavra santa e divina e misericordiosa, porque misericordiosa é para aqueles que ainda não conhecem a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus em si não é essa que está escrita no papel mesmo, realmente. A palavra de Deus real é o próprio Jesus Cristo, porque esta palavra que está escrita aqui no papel foi escrita por homem, mas usado pelo Espírito Santo de Deus, exatamente para falar a verdadeira palavra de Deus, era falando do próprio Jesus Cristo bem antes. Portanto, meus irmãos, eu quero que vocês aprendam comigo, nós todos aprendemos a conhecer a verdadeira palavra dentro da própria palavra de Deus, ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não teríamos discernimento da palavra de Deus se nós não tivermos o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele conhece a letra, e a letra mata. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não só conhece a letra, ele conhece o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É hoje quem guia nós na verdadeira palavra é o Espírito Santo de Deus. Portanto, eu quero nós todos estudar para buscar mais e mais conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, todos vocês nos escutem, todos vocês vamos nos acompanhar a verdadeira palavra. Eu estou aqui num capítulo da palavra de Deus, no Velho Testamento, no livro de Provérbio. O livro de Provérbio é um livro muito maravilhoso, o livro de Salomão, rei de Israel, o filho de Davi. O Davi era o rei de Israel segundo o coração de Deus. Davi foi para a glória e se sentou no trono de Davi, o seu filho Salomão, a qual escreveu este livro. E o Espírito Santo de Deus, usando ele, escreveu esse capítulo muito maravilhoso, magnífico, falando antes que existisse qualquer coisa, existiu o Senhor Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Portanto, eu confirmo dentro da palavra de Deus que antes que existissem os anjos de Deus, antes que existissem as estrelas, o sol, a terra, as águas e tudo que há na terra, Jesus Cristo já existia. Digo e repito, ele quem forma a família real de Deus, antes que existia tudo isso. Após a família de Deus foi constituído pelo próprio Deus, todas essas coisas a qual nós sabemos que existe, e foi pelo único construtor que construiu tudo isso, o próprio Deus, junto com o nosso Salvador, intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vou confirmar isso agora dentro da palavra, para que todos vocês vejam que é a palavra de Deus que nos revela que é Jesus Cristo, o Filho do Deus amado, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaque
Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel. Muito bem, meus irmãos, vamos entrar agora na palavra de Deus. Eu estou aqui no capítulo de Provérbio, capítulo 8, versículo 22. Vamos estudar esses versículos agora, do 22 em diante. Nós vamos conhecer agora quem era Jesus Cristo antes que existia tudo. Depois desses versículos a qual nós vamos estudar, nós vamos conhecer Jesus Cristo homem. Jesus Cristo já na terra como homem, como Deus e como homem. Depois nós vamos lá para o Evangelhos. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 10 em diante. Aí, a partir daqueles versículos, nós vamos conhecer também Jesus Cristo, homem, nosso autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Portanto, vamos conhecer logo Jesus Cristo antes de estar aqui na terra, mas sim estava com Deus no céu. Portanto, agora nesses poucos versículos a qual nós vamos estudar, vamos entender esses versículos. Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí por diante, eles três, a família de Deus, formaram os anjos, a terra e todas as coisas que há na terra. Amém, meus irmãos? Portanto, vamos entrar agora nesses estudos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço mais uma vez, meu Pai, nos ajuda a conhecer a Tua palavra. Sim, Espírito Santo de Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, tudo, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, porque tudo é para a Tua honra, Pai. Tudo é para a Tua glória. Que esta palavra do Senhor venha ser levada pelo Teu Espírito, meu Pai, nos quatro cantos da terra, para que todo o povo da terra tenha o pleno conhecimento do nosso Rei, do nosso Salvador, Jesus Cristo, como Deus e como homem na terra. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, como Deus. Voltou a Tua majestade diante. Portanto, meu Pai, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos entrar na palavra do Senhor agora, como eu falei, para nós ter o pleno conhecimento da verdadeira palavra do Senhor. Aqui no capítulo 22, começa assim. O Senhor me criou como a primícia das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. É que eu falei aqui agora, o princípios dos teus feitos mais antigos. Então quer dizer o quê? Foi o princípio de toda a obra de Deus, quando o próprio Deus gerou o teu Filho Jesus Cristo para fazer parte da própria família de Deus. Entender agora esse primeiro versículo que o próprio Jesus Cristo está falando. Vamos continuar no versículo 23. Desde a eternidade fui constituído desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de existir a terra. Entendeu, né? Vamos estudar devagarzinho para que nós possa entender a verdadeira palavra de Deus. Antes de haver abismo, fui gerado. Antes ainda de haver fontes cheias de águas. Fontes cheias de água. Vamos entender que aqui Deus, o próprio Jesus Cristo, está falando aqui pelo intermédio do teu Espírito, usando o rei Salomão para nos hoje estar falando quem era ele antes de todas estas obras de Deus. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Então aqui não dá para ninguém ficar com dúvidas. Dúvida nenhuma não é para ninguém ficar, é para entender a plena consciência de Deus. Deus nos dá esse discernimento de conhecimento através do teu Espírito. Ele nos dá esse pleno conhecimento. Amém, meus irmãos? Vamos continuar no versículo 26. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Então aqui nós vamos entender que ele está falando de todo o princípio. Antes que existisse qualquer coisa, ele já estava com o Pai na eternidade. Aleluia, louvado e glorificado seja teu nome. Então, portanto, nós estamos lendo aqui, estudando, meditando, versículo por versículo, do princípio de todas as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo por versículo, estudado, para que nós tenhamos plena consciência da verdadeira palavra de Deus. Versículo 27. Quando ele preparava o céu, aí estava eu quando traçava em círculo sobre a face do abismo. Presta atenção, cada versículo a qual nós estamos estudando. Deus estava traçando tudo que hoje há aqui. As águas, a terra, o abismo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava com o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Não temos pressa de saber qual é a verdadeira palavra do Senhor. Versículo 28. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Muito bem? Vamos entender e nada passar sem nós entender. Tudo isso, Jesus Cristo já estava com o próprio Deus, trabalhando com Deus, falando e fazendo tudo com Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui dá para nós entender as primeiras obras de Deus. A primeira foi feita com o teu Filho amado, aleluia, Jesus Cristo. Versículo 29. Quando ele fechava ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mundo. Quando traçava os fundamentos da terra. Vamos entender aqui, nós estamos entendendo que tudo isso o próprio Deus está construindo junto com o teu Filho amado Jesus Cristo. Eu estou falando aqui do princípio de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos continuar agora no versículo 30. Veja só esse versículo maravilhoso. Então eu estava ao seu lado, como arquiteto, e era cada dia as suas delícias. Amém, aleluia. Alegrando-me perante ele em todo o tempo. O que vocês acharam desse versículo? Versículo 30, muito magnífico e glorioso. É um versículo aqui que ele está falando tudo. Como ele era antes, não temos dúvida, meus irmãos, que o nosso Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, antes de existir qualquer coisa, ele já era o Filho unigênito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aqui ele estava regozijando com as coisas que o próprio Pai estava fazendo, estabelecendo junto com ele, aleluia. Vamos ler esse versículo de novo, versículo 30. Então eu estava ao seu lado, como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, todo o tempo que Deus estava preparando, tudo isto, inclusive os anjos de Deus, para louvor, para adoração ao próprio Deus. Jesus Cristo já estava lá, aleluia. Jesus Cristo estava sentado ao trono de Deus, ao lado. Estava ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, fazendo todas as maravilhas, a qual nós podemos ver, apalpar hoje, a terra, as águas, pássaro e tudo isto que nós vemos, aleluia. Vamos prosseguir agora, meus irmãos, no versículo 31. Está maravilhoso e gostoso essa leitura da palavra de Deus, aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Versículo 31. Forgando no seu mundo habitável e achando as minas
delícias com os filhos dos homens. Ok? Naquela eternidade ele já estava vendo hoje nós, os homens, ele já estava alegre com as maravilhas das obras do Pai. Mas não esqueça que ele era o arquiteto, o Pai fazia e tudo Jesus Cristo programava junto, aleluia, com o Pai, aleluia. Vamos para o versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Então, essas pessoas que guardam os caminhos do Senhor, esses são felizes. O que quer dizer a palavra felizes? A palavra felizes quer dizer estão eles com Deus, já são felizes por ouvir a própria palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pode até não ser ainda salvo, mas já são felizes por ouvir a santa e divina palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o versículo 33. Ouve a correção e sede sábio, e não a rejeiteis. Ok, esse versículo, muito maravilhoso, porque Deus está nos corrigindo a cada minuto de nossa vida, está nos dirigindo, porque Deus é Pai. Qual é o Pai que não corrige o Filho? Qual é o Pai que não dá exemplo ao Filho dele para que siga no caminho reto, correto, para agradar a todos e principalmente ao Pai? Olha aqui, vamos ler o versículo 33 de novo. Ouve a correção e sede sábios, e não a rejeiteis. Quer dizer, nós temos que ouvir o quê? A rejeição, a correção, não a rejeição. Nós temos que ouvir a correção de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos felizes. Amém? Vamos para o versículo 34. 34 agora nos fala: feliz é o homem que me dá ouvido, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras de minhas portas. Amém? Então é aqueles que ficam velando todos os dias, esperando que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, porque essa é a promessa que ele nos fez. O próprio Jesus Cristo nos fez essa promessa, que vinha nos buscar, para que onde ele estivesse todos nós junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Versículo 35. Vamos meditar nesse versículo. Porque o que me acha a vida e alcançará o favor do Senhor. Todos aqueles que acham, todos aqueles que buscam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele acha o favor de Deus, ou seja, ele encontra a verdadeira salvação, o verdadeiro caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a vida e a verdade. Sem Jesus Cristo ninguém verá o reino de Deus. Sem Jesus Cristo ninguém vai morar no céu, porque somente Jesus Cristo é quem vem nos buscar, porque esta promessa, antes que ele subisse e sentasse à direita de Deus Pai, ele nos fez essa promessa, que vinha nos buscar, para onde ele estivesse nós também. Amém, meus irmãos? Vamos para o último versículo deste capítulo maravilhoso, versículo 36, o último desses versículos a qual nós estamos estudando e meditando. Mas o que peca contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam ama a morte. Então não tenho mais o que explicar na finalização desses versículos, porque o próprio Espírito de Deus orienta nós sem deixar nenhum tipo de dúvida. Então, esse aqui, vou repetir, o versículo 36, para que vocês compreendam ainda que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. 36. Mas o que peca contra mim fará mal à sua própria alma.
todos os que me odeiam amam a morte. Todos aqueles que odeiam, como assim? Todos aqueles que não confessam Jesus Cristo como seu autor e consumador da sua salvação, ele peca contra o próprio Deus. E ele ama mais a morte do que amar a Deus. Porque quando eu rejeito o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu autor e consumador da minha salvação e da minha fé, eu estou rejeitando Jesus Cristo e amando mais a morte do que Deus. Amém, meus irmãos? Eu acho que está dando para você entender, deu para você entender muito bem esses versículos maravilhosos, a qual nós estudamos do 22 ao 36. Espero que vocês entendam muito mais do que nós estudamos. Então agora eu falei aqui de Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes que existisse qualquer coisa. Agora eu vou falar um pouco de Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, quando ele despiu da glória que ele tinha aqui, despiu, veio para a terra, se fez homem e se fez servo de Deus como eu sou hoje e como o servo de Deus é. Quer dizer, ele não usou a autoridade de antes como Deus. Ele se fez servo de Deus para provar na terra o que hoje nós passamos aqui na terra como homem. Ele provou, hoje ele está como Deus. Ele está com essa glória de antes com ele. Ele recebeu todo o poder, a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Agora, ele tem todo esse poder como tinha antes aqui. E esse aqui ele vai revelar a nós no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 10 em diante. Vamos estudar esse versículo para que nós entendamos agora. Jesus Cristo, homem, como Deus e como homem aqui na terra. Espero que vocês tenham esse entendimento a qual o Espírito de Deus está nos concedendo agora para que nós tenhamos esse discernimento da palavra de Deus. Então veja aqui agora. Vamos falar agora de Jesus Cristo como homem na terra. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 10 em diante. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Muito bem, meus irmãos, você está vendo aqui que aqui nós já estamos falando de Jesus Cristo, homem, esteve no mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas veja assim agora o versículo 12, agora aqui como é maravilhoso. Como ele falou, versículo 12 do versículo 1 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Está vendo essa autoridade a qual Jesus Cristo já nos deu? Aqui como homem, ele já nos deu a autoridade de que aqueles que receberam ele se tornassem filhos de Deus. Vamos para o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tem mais alguma dúvida? O homem viu a glória de Deus. O homem viu aquele que no princípio fez o mundo, que no princípio fez os anjos, que no princípio fez todas essas maravilhas que nós estamos vendo hoje, a terra, os mares, as estrelas, o sol, os astros, as coisas que estão firmes aqui na terra. Antes que existia essas coisas, ele estava com Deus, aleluia. E nós, como Deus é maravilhoso e misericordioso, nos conceder essa sabedoria, esse discernimento para passar para os vossos corações. Então aqui nós estamos falando de quê? De Jesus Cristo, Deus, como Deus no princípio, e Jesus Cristo, homem, quando estava aqui na terra.
Vocês entenderam aqui o que ele nos deu? Olha aqui no versículo 12 do Evangelho de João, o que ele falou. Olha, medite nesses versículos. Mas a todos quantos o receberem, ao que crê no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar-lhes filho de Deus. Tem mais dúvida de alguma coisa? Então, para que nós se torne filho de Deus, nós temos que confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, o único intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Portanto, eu não tenho mais o que explicar. O Espírito Santo não tem mais o que falar para você. Nesses aspectos da vida espiritual e da vida humana, aqui na terra, nós não temos mais dúvida nenhuma que Jesus Cristo, somente Ele é quem vem nos buscar. Somente Ele é quem vai nos levar para junto do Deus Todo-Poderoso. Na Apocalipse capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: Jesus Cristo nos constituiu rei e sacerdote para o Pai. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: todos aqueles que não têm o meu espírito, esse tal não provém de mim. Vocês querem mais o quê? Vocês querem mais entender o quê? Leia as escrituras, busque conhecimento. Leia lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 em diante. Versículo 8 que diz: todas as classes que não entram no reino de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, você vai ler também as classes que não entram no reino de Deus. Deus abre hoje o nosso entendimento para que nós tenhamos pleno conhecimento da nossa salvação. Ou, se quiser, do pleno conhecimento da condenação. Leia as escrituras sagradas, busque mais. Leia lá o Salmo 148. Está escrito: a todos louvar a Deus, todos louve a Deus, toda a terra, toda criatura, o céu, as estrelas, o mar, tudo que há, louve somente a Deus. Esse salmo eu gosto muito de passar, estudar e passar para vocês. Um salmo magnífico e glorioso. Salmo 148. Leia, estude e medite esse salmo, porque ele ali fala quem deve ser adorado. Somente o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, eu vou terminar agora a minha participação, usado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, em levar esta santa e divina palavra em vossos corações, para que vocês entendam quem é o nosso Salvador de antes, o que vem e o quem é, porque ele agora é o próprio Deus sentado à direita de Deus Pai. Ele é quem nos intercede, ele é quem nos dá, é quem nos apresenta ao Pai hoje. Ele hoje é o nosso advogado, ele hoje é quem nos defende. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões, ele vai até o Pai e diz: Pai, ele se arrependeu e o meu sangue que verti na cruz do Calvário, lava ele agora para que eles possam chegar até nós e nós estar com eles e ele está com nós. Vocês entenderam muito esta pregação? Espero que vocês busque esse ensinamento e escute esse vídeo do começo ao fim, para que o Espírito de Deus possa operar em vossos corações, para que Deus possa salvar a tua alma diante do teu arrependimento e diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já pagou o preço na cruz do Calvário, para que hoje nós sejamos salvos. Mas para que nós sejamos salvos, nós temos que completar a obra que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, nós calcula assim, que Jesus Cristo fez 50% da nossa salvação. Os outros 50% é nós que temos que fazer quando nós confessa Jesus Cristo como nosso Salvador e o autor de nossa fé. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, sim, e viver, esperar a vinda dele, que vem nos buscar para junto do Deus Todo-Poderoso. Todos nós participaram da Santa Ceia com ele no reino de Deus. Porque foi assim quando ele falou na última ceia. A última ceia comerão comigo. A próxima ceia todos vocês comerão comigo. Mas no reino de Deus. Aleluia! Aguardamos, meu Pai.
Aguardamos a vinda do Senhor. Aguardamos, meu Rei, a tua vinda que vem nos buscar para junto do nosso Deus. Ó Santo Deus glorioso, ó Deus magnífico, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus de Israel, Pai do meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. E eu te peço agora, Espírito Santo, que esta obra de agora por diante é tua, Espírito Santo. Esta obra de levar esta pregação, esta palavra de ensinamento, de salvação é tua, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor faz morada em meu coração. Agora o Senhor pegue esta mensagem e leve, meu Pai, meu Senhor, Espírito de Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. E penetre essa mensagem aonde a palavra de Deus ainda não foi penetrada, para que todos conheçam a verdade, para que todos conheçam o verdadeiro Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua misericórdia agora entre com providência para levar esta mensagem santa e divina aos corações de todos aqueles que ainda não conhecem o teu poder, o teu amor, a tua alegria e a tua salvação. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do meu Senhor Jesus, eu nunca preguei, nunca fui usado igual hoje, como o Senhor está me usando hoje, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por este alto e grande privilégio que o Senhor nos concede em nos usar para que essa palavra seja levada nos 4 cantos do mundo através desse veículo da internet, um veículo que se torne santo agora este canal, para que o povo do mundo tenha o pleno conhecimento da tua santa vontade, do teu querer, do teu amor e da tua salvação. Eu te agradeço desde já, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que todos que crê nessa mensagem, nesta oração, diga amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Está encerrada agora esta participação com o Espírito Santo de Deus me usando para levar para os vossos corações esta palavra amiga, consoladora e reveladora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da nossa salvação. Portanto, meus irmãos, eu peço mais uma vez a você, se não viu este vídeo do começo ao fim, volta agora do começo e assiste esses minutos que Deus dá, para que vocês obtenham a sabedoria, para que você obtenha a salvação e o perdão dos vossos pecados e das vossas transgressões. Eu creio que quando você acabar de assistir esse vídeo, o Espírito de Deus vai falar em teus corações. E vocês vão se arrepender. E se arrependendo, confesse Jesus como seu Salvador. E daí por diante vocês se tornam filho do Deus Altíssimo, como fala aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam filho de Deus. Medite nesse capítulo, nesses versículos, e que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, todos vocês, debaixo do teu manto, Pai, debaixo das mãos poderosas, santa, divina do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Mais uma vez, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor nos conceda a tua misericórdia a cada dia da minha vida e a cada dia da vida de todos esses que ouviram a santa divina palavra do Senhor. Porque tu és magnífico e glorioso e magnífico. Amém. E graças a Deus.